Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Sinal WOW. Você já ouviu falar do sinal WOW? Não é o sinal woke, né? Vamos ser sinceros, porque hoje em dia sinal woke tem pra falar, né? Sinal mas não dá dinheiro mais, não. Até porque tentaram fazer dinheiro até com o sinal WOW original, né? Então, Léo, hoje então nós vamos falar sobre o sinal WOW. O sinal WOW, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, o sinal WOW foi um sinal de rádio muito forte que foi incomum, que foi captado pelo rádio telescópico Big Ear, na Universidade Estadual de Ohio, em 15 de agosto de 1977. Tá? Então, esse sinal durou 72 segundos e veio da direção da constelação de Sagitário, próximo ao aglomerado estelar M55. Na época, o astrônomo Jerry Eyman analisou os dados e ficou tão impressionado com as informações que ele captou ali que ele colocou "wow" ao lado da sequência. Então, por isso que esse sinal ficou com esse nome de sinal WOW, como tá aqui em tela, né, Léo? Eu achava que foi o Keanu Reeves que falou isso. E aí, Léo, você já tinha ouvido falar do sinal WOW? Já tinha ouvido falar, já tinha ouvido tudo isso, mas eu não entendi exatamente o que era. Eu fui estudar um pouquinho e vi que foi um sinal detectado com uma frequência de 1420.4 MHz, conhecido como uma linha de hidrogênio neutro. E aí a frequência foi importante porque o hidrogênio é um elemento mais abundante no universo. Essa linha espectral é considerada uma janela privilegiada para buscar informações em comunicação. Né? Então, digamos que esse cara acertou alguma coisa. E foi muito rápido, né, cara? Porque foi assim, foram 72 segundos, mas assim, 72 segundos do som se repetindo, né? Então, assim, não foi simplesmente uma passada ou algo que se durou há horas. Foram 72 segundos aonde, conforme a gente viu aqui, eu vou trazer de novo em tela para a gente verificar. Aqui, ó, essa daqui é a imagem original dos dados. Então você vê ali a sequência ali que está marcado ali, o WOW, e em caneta a sequência 6EQUJ5. Então ali teve uma sequência numérica. E aí, né, Léo, é bom a gente falar a questão não só da sequência numérica, mas também explicar a questão dos números binários, né? Uhum. Mas explica aí que eu não sei nada sobre esses números. Até hoje eu não entendi. Os números binários, no caso, são sequências de 1 e zeros, certo? Que são transmitidos. Mas, vamos lá, até para que as pessoas consigam entender, o cara simplesmente não captou esse sinal do nada. Ele não estava lá com a antena dele lá apontada, eu vou apontar para algum lado. Isso é parte de um projeto, é o projeto 7, não é? Sim, ele não estava escutando a Rádio Bandeirantes ou escutando a Rádio Jovem Pan, querendo escutar o seu programinha. Ele estava fazendo parte de um programa sério, que era um programa que foi desenvolvido desde os anos 60, que é o programa 7, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence. E ele foi criado para poder realmente buscar vida inteligente nesse universão. E aí, isso aqui, esse do sinal WOW, foi um dos maiores achados deles, mas não foi algo conclusivo. Né? E a gente precisa deixar isso bem claro. Né? Esse não é porque encontrou alguma coisa, não significa que tem uns ETs assim, tipo, oi! Porque existem várias teorias, né, sobre vida inteligente e tal, né? Algumas que já foram faladas, como a teoria da floresta escura, do grande filtro, mas esse programa, ele existe há muito tempo, né? E não é um programa, não é um gente louca.
Quem assistiu, por exemplo, Independence Day, o primeiro filme, logo no comecinho, mostra essas antenas procurando vida inteligente, eles detectam, no caso, os alienígenas que estão vindo para a Terra. Então esse projeto existe já faz bastante tempo. E a gente não pode esquecer, né, Léo, de também estar trazendo aqui que o próprio Carl Sagan, né, ele escreveu um livro chamado Contato, que foi estrelado pela Jodie Foster nos anos 90, até a gente está colocando aqui em tela a imagem, que mostra exatamente isso daí, né? Que mostra como seria o contato com alguma inteligência além da humana, através dos sinais dos radiotelescópios, fazendo vasculhando, na verdade, alguns pontos determinados do espaço. E a gente sabe que quando se diz espaço é porque tem muito espaço, é grande, é longe o negócio. Então, leva-se tempo para que a mensagem vá e retorne, né? E esse dia que teve esse contato na década de 70 foi algo extremamente único, né? E desde então nunca mais se teve nada parecido com isso, né, Léo? Nunca mais teve isso, mas o programa ainda continuou. Pra vocês terem uma ideia, em 1999 foi criado o chamado SET@Home, que foi um pioneiro em mobilizar milhões de computadores pessoais ao redor do mundo para processamento uma rede, né? de massa de dados dos radiotelescópios. Exatamente. O programa atingiu mais de 5 milhões de usuários, acumulando bilhões de horas de processamento, e é considerado um dos maiores esforços de computação distribuída na história, né? É lógico que se passou do tempo, a plataforma evoluiu para um chamado Boeing NC. Em 2020, por exemplo, a distribuição desses novos dados foi pausada para que a equipe focasse no processamento dos resultados. Então, imagine os resultados que eles tiveram nos últimos 21 anos desse período. Cara, tem muita coisa para estudar ainda. Sinceramente, eu não sei te dizer, cara, porque assim, nós sabemos que, principalmente naquela época, né, existem algumas possíveis explicações, né? É lógico, você coloca a questão da pessoa estar ali, da emoção de ter tido esse contato, porque é busca por outras formas de vida, né? E uma coisa que você falou aqui, que eu acho que é importante a gente estar trazendo, né? Que você falou aqui da frequência, né? Que foi 1420 MHz, que é a frequência do hidrogênio neutro, né? Considerado uma janela natural para a comunicação interestelar. A intensidade dela foi 30 vezes acima do ruído de fundo, ou seja, o ruído natural do universo. Mas aí que tá, ela não se repetiu. Apesar das várias tentativas da mesma direção e tudo mais, foi algo único. Porém, aí vem os questionamentos, né? Possíveis explicações. Fenômeno natural? Alguns sugerem que foi emissões de cometa, como o 266P, né, que é o Christensen. Mas essa a hipótese, ela é meio controversa. Tem também até uma questão de interferência terrestre, né, de algum sinal que foi captado de um país para o outro, rádio amador, alguma coisa. Mas o que realmente mais mexe com todo mundo é o fato da grande pergunta universal: estamos sozinhos no universo? Que é a origem de algum sinal extraterreno, né? A ideia de você estar sozinho no universo é um pouco... Tem alguns cientistas que não que defendem, mas que falam que a vida ela é realmente muito específica, né? Mas não é impossível. A gente está falando de um universo bem gigante. Então, dizer que somos os únicos que estamos aqui é um pouco arrogância da nossa parte, né? Mas tudo pode ter acontecido. Até aquele fenômeno daquele sinal, não sinal, aquele objeto extra que veio lá, o quê? Veio, acho que foi 2019, não foi 2019 que ele veio, lá que muita gente achou que fosse uma nave alienígena, coisas assim. O Muamua. Nunca se sabe. Não, é que eu tô falando que aquela sonda lá, o quê? Eu não consigo falar o nome dela.
O Ela me Muamua. lembrou uma outra coisa, me lembrou uma sonda que eu vi num filme. Me lembrou de um filme que foi lançado nos anos 80, tal de Star Trek 4, Viagem para Casa, mas era para conversar com uns outros seres, não era para conversar com os humanos. Não sei se você lembra desse filme. A gente fala pouco dessa franquia, né? Não, isso aí é o tipo de coisa que a gente falou assim, nós não vamos falar nada disso aí, mas eu vou jogar aqui em tela aqui, ó. Temos aqui, ó, a simulação, na verdade é um frame do filme do Star Trek 4. Bom, nós falamos, né, Léo, no nosso Câimbra do Cérebro passado sobre os sons, a música do universo, né? Então, meio que estamos entrando nessa parte, né? Que são as frequências, os sons do universo, né? O sinal UOL não deixa de ser sei lá, alguma coisa foi captada nesse sentido, pode ser, ou pode ser realmente um contato de alguma outra civilização, de alguma outra estrela. Mas em Star Trek 4, nós tivemos ali, resumindo a história, essa sonda, que ela vem à Terra, buscando a não resposta das baleias, né? Porque ela se comunicava com as baleias, então ela acaba ionizando toda a atmosfera da Terra, tentando encontrar essa outra forma de vida que seria as baleias para conversar, e não tem nada. E no filme, o Capitão Kirk com a Tenente Uhura decifram que os sons do canto da baleia jubarte, ele era potencializado pelos oceanos, então o planeta Terra acabava se transformando numa gigantesca caixa de som. Mas no espaço não ecoa, não tem ar, né, Léo? Para ecoar o som, mas de alguma forma eles captavam. Então foi uma ideia bem sacada. E o Spock fala alguma coisa desse tipo, né, da mensagem, né? Somente a arrogância humana pensa que a mensagem é para ela. Então, logo quando veio esse caso lá daquela sonda em 2019, eu falei, será que eles já estão vindo aqui atrás da baleia? Já é uma pena que nós não tenhamos a tripulação da Enterprise aqui para vir salvar a gente. Mas, Léo... Não, pede para Discovery. Não, deixa isso aí. Então, mas aqui é importante, né? É o seguinte, que por que é importante essa busca, né? Porque é considerado, no caso, o melhor sinal já detectado pelo Projeto 7, né, ao longo de todos esses tempos. E, de fato, ele ainda hoje não foi explicado de uma forma conclusiva. Ainda se mantém um mistério, né? Então, houve algumas tentativas, se não me falha a memória, agora em 2017, 2022, de alguns astrônomos usarem os telescópios mais modernos para buscar essa repetição, mas sem sucesso nenhum, né? O próprio radiotelescópio Allen Telescope Array já vasculhou essa região, mas também não encontrou nada, né? Então, assim, será que foi 1 em 1 milhão? Ou será que realmente é? E a gente sabe que talvez isso tenha sido acobertado para não falar. Pode ser que nós estejamos enfrentando uma conspiração para a verdade. Ou pode ser que a gente tenha esbarrado em uma coisa e, sei lá, o alienígena que estava lá percebeu, opa, porque existe algumas teorias, né, como eu falei no começo, que é a teoria do grande filtro e a teoria da floresta escura, né? Então, pode ser que eles tenham visto, e como eles viram que nós somos, para eles, muitas vezes primitivos, opa, vaza. Ou pode ter sido alguma coisa natural que a gente não conhece. A gente não sabe ainda muita coisa do universo. Então, tudo pode ter acontecido naquele dia. Então, pessoal, é isso daí. Se inscreva no canal, seja você também mais um Incógnito Ser. Acompanhe os nossos programas e
dê um like, dê um up para nós aqui no Cãibra no Cérebro, que esse é um dos programas mais legais que nós temos aqui do canal, certo? Então, valeu a todos, um abraço e nos vemos quando, como, quando e onde, não sei, ative as notificações para você ficar sabendo. Então, valeu e até o próximo Cãibra no Cérebro.